A precarização e o sofrimento no trabalho dos professores e professoras do Brasil é um problema antigo e que piorou nesse contexto da pandemia. É importante destacar que a classe trabalhadora docente é heterogênea, há diferenças, há especificidades de professores que atuam no ensino infantil, ensino de crianças, de adolescentes, de jovens, seja na educação básica ou na universidade. Mas aqui falaremos alguns aspectos gerais sem desmerecer essas diferenças que existem. É importante destacar primeiro um contexto ali dos determinantes sociais, econômicos e políticos que interferem na educação no Brasil. Nós temos nas últimas décadas um aumento da privatização da educação, um aumento da mercantilização e um fortalecimento absurdo dos oligopólios da educação privada no Brasil que comandam, inclusive ligados a um Estado neoliberal, corroboram para a formação de políticas públicas que muitas vezes não são voltadas para a educação gratuita e digna da população geral, mas voltados para a iniciativa privada, para a maximização de lucros por essas empresas. Esse é um contexto importante de mencionar, porque ele interfere no cotidiano dos professores. Hoje o professor, em casa, em contexto pandêmico, ou ensino híbrido, que é uma coisa que nós vamos falar também, esse professor ele está cada vez mais uberizado, o processo de uberização do trabalho docente, né? Que isso significa um professor que ganha apenas por hora aula, num salário cada vez menor, um professor que desenvolve muita hora extra de trabalho, diversas atividades que não são remuneradas, então a gente vê uma uberização aí, um professor que tem que estar sempre disponível ao trabalho, né? Não há divisão do tempo dentro e fora do trabalho e sempre responsável também pelos seus próprios recursos e instrumentos de trabalho. Então, aquele professor que vai pagar a internet, o computador, o equipamento de iluminação, de audiovisual, tudo para que ele possa dar aula, né? Os custos acabam vindo dele mesmo, né? A empresa não paga por esses custos. Um aumento da jornada de trabalho e uma derrocada aí dos direitos no trabalho. Então, é uma uberização característica e muito nítida e forte hoje do trabalho docente. Nós temos, e para aqueles que estão em ensino público, os concursados, né, uma perda de direitos, uma derrocada ali do crescimento na carreira, as reformas trabalhista e previdenciária também afetando não só o professor da educação privada como da educação pública, enfim, um contexto aí de perda de proteção desses trabalhadores. O professor, ele na pandemia, né, enfrentou processos de ameaças de sua estabilidade no trabalho, constante medo de perder o emprego, aquilo que o Antunes vai chamar de o privilégio da servidão. Professores hoje, eles agradecem pelo privilégio de serem servis, porque do contrário perderão seu emprego. Então, são professores que sofrem diversas formas de precarização, como eu já mencionei, e houve também casos de demissão em massa durante a pandemia de professores, inclusive de demissão, muitas vezes por e-mail, muitas vezes por uma mensagem via internet, mostrando a desumanização desse processo dessa relação entre empresa e docente, né, e trabalhador. É importante dizer e, inclusive, denunciar que num país com 4.000 mortes diárias, com uma cobertura vacinal ínfima, nós temos professores indo para o chamado ensino híbrido, então conciliando ensino remoto, online, com ensino presencial. Então são professores expostos à Covid-19, que é uma doença que leva a quadros graves e inclusive a óbito. Segundo a APOESP, né, um sindicato do Estado de São Paulo de professores, temos até o dia 12 de abril uma média de 2.300 estudantes e professores contaminados por Covid-19 e em torno ali de aproximadamente 70 óbitos pela doença. Isso é uma situação muito grave que revela não só cada vez mais uma desumanização, uma precarização do trabalho docente, dos trabalhadores de modo geral, como uma precarização e uma diminuição do valor da vida. Por fim, é importante comentar que, paralelo a tudo isso, além de tudo isso, temos vivenciado enquanto professores
uma desvalorização absurda do nosso papel na sociedade por parte de governantes que muitas vezes influenciam a própria população nesse mesmo mecanismo de desvalorização do professor. E não só desvalorização, há professores sendo insultados, acusados, perseguidos e censurados. Há professores hoje que perderam a liberdade de ministrar determinadas aulas, conteúdos embasados em dados científicos, porque eles vão contra perspectivas ideológicas de determinados grupos. Chegamos, portanto, a um ponto de elevada censura e por isso gostaria de deixar como material adjunto a esse vídeo o manual de defesa contra a censura nas escolas, para que vocês tenham acesso. Creio que é importante que a universidade possa contribuir de fato para além daqueles muros que a protegem. Que os direitos dos professores cheguem a eles, o conhecimento, a possibilidade de fortalecer a sua própria união, a sua própria categoria e seguirem mais fortalecidos nessa luta que é muito intensa, muito longa, mas que deve ser travada. Certo? Obrigada e grande abraço.